Lilith, a primeira mulher de Adão. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Toda essa história da criação de Gênesis, capítulo de número 1, eu acredito que se você é cristão, você já tenha lido a respeito da criação. Em vez de ser Eva, como a Bíblia relata, algumas pessoas de certos setores do cristianismo e do judaísmo também afirmam que Lilith foi a primeira mulher criada. E eles afirmam que essa parte da história de Lilith foi tirada da Bíblia Sagrada por causa de uma intervenção do judaísmo patriarcal e da Igreja Católica, oficializada no Concílio de Trento. Segundo esta nova versão, Lilith teria sido a primeira mulher de Adão. Vamos então um pouquinho mais a fundo para nós conhecermos a história desta mulher chamada Lilith, né? E depois vamos fazer um contraste com o que a Bíblia diz e por final estaremos deixando a nossa opinião. A base para esta história vem do alfabeto de Ben-Zira. Era um documento hebraico que foi produzido pelo século de 8 a 10 a.C. O alfabeto de Ben-Zira contém 22 episódios correspondentes a 22 letras do alfabeto hebraico. O alfabeto de Ben-Zira apresenta aqui uma Lilith que voa, uma Lilith que tem inclinação para o sexo ou para o desejo sexual, e até certo ponto eles trazem essa história, mas agora eles começam a incluir alguns aspectos. Entre eles, eles afirmam que Lilith teria sido a primeira mulher criada, ou antes de Eva, Lilith já havia sido criada. Segundo esta versão, Lilith teria saído do Éden ou abandonado o Éden porque ela não quis ser tratada como inferior ao homem. E nesta versão medieval aqui, segundo eles, Lilith teria sido criada como Adão, do pó da terra, da mesma matéria, e criada também no mesmo dia. E aí, então ela se recusa a se submeter a Adão. Além disso, na relação sexual também, ela se recusa em se deitar por debaixo do homem, sendo submissa ao homem. A alegação dela a Deus, que ela teria sido criada da mesma matéria que Adão, do pó da terra, teria sido criada no mesmo dia que Adão. Então por que ela teria que se submeter a Adão? Por que ela deveria ser submissa a Adão? Para eles afirmarem esta criação de Lilith aqui, eles usam por base o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. É claro que esse texto aqui está fora, não está em ordem cronológica. Por isso que eles usam aqui dizendo que havia uma mulher que foi criada no mesmo dia que o homem foi criado. Segundo esta versão, Adão e Lilith não conseguem se entender e por muito tempo eles discutem. Inconformado com essa situação, Lilith abandona o jardim do Éden e foi parar lá no Mar Vermelho, segundo essa história, o mesmo lugar onde os egípcios morreriam muitos anos depois. Depois de muito tempo, Adão começa a se sentir sozinho e ele pede para Deus para que a sua companheira possa voltar. E segundo esse conto, essa história, Deus envia 3 anjos até o Mar Vermelho, para encontrar Lilith, e encontra ela no Mar Vermelho. E segundo esse relato, os anjos tentam convencer a trazer ela de volta, para que ela voltasse para o Éden. Mas ela se nega a voltar, estar sendo submissa a Adão. E segundo esse relato, os anjos a ameaçam afogá-la no Mar Vermelho. Mesmo assim, debaixo de grande ameaça, ela decide não voltar para Adão. O resultado de tudo isso é que Adão ficou sozinho. Aí você conhece o resto da história, que Deus criou Eva, né? Deus fez cair um profundo sono sobre Adão e tira uma costela e ele cria Eva. Amaldiçoada a gerar demônios, Lilith agora se torna uma grande adversária, uma grande inimiga de todo o recém-nascido do sexo masculino. Segundo o tratado judaico de Zohar, produzido por judeus cabalistas do século XV, Lilith se juntou aos anjos caídos e se casou com Samael, o mesmo que nós conhecemos por nome Satanás. Segundo eles, Samael deu a ela a conhecer os prazeres sexuais que Adão não teve capacidade de lhe mostrar, e ela teve com ele vários filhos demoníacos. Segundo eles, Lilith agora iria destruir todos os recém-nascidos, porque ela considerava os filhos de Adão e Eva como filhos do adultério.
porque no pensamento dela, Adão teria a deixado ou a abandonado para ter relação com Eva. Ao contrário de Adão e Eva, que morreram e voltaram para o pó da terra, segundo este conto, Lilith ganhou a imortalidade quando ela se casou com Samael, ou Satanás. E assim ela se tornou amante do demônio, ou amante de Lúcifer. Como forma de impedir a morte dos recém-nascidos, Lilith teve que fazer uma promessa ou jurar diante dos anjos do Senhor que não mataria nenhum recém-nascido se este recém-nascido estivesse usando um amuleto contendo os 3 nomes dos anjos de Deus. Além desta versão, nós temos uma outra versão também modificada, dizendo que Lilith se vingaria de Adão, fazendo com que Eva comesse do fruto proibido. Segundo esta versão, ela seria a serpente do Éden, esposa de Samael, outro nome para Satanás na cabala judaica. A história de Lilith ficou um pouquinho mais conhecida porque pegou carona nos movimentos feministas. Falando nisso, nós temos aqui no canal um vídeo, o cristão e o feminismo. Vou deixar no card final, lá na tela final. Você termina de assistir esse vídeo e você clica em cima, você vai assistir o próximo vídeo, o cristão e o feminismo. Ali nós vamos explicar para você a primeira, a segunda e a terceira onda do feminismo. Então na segunda onda, a figura de Lilith pegou mais valor. Por quê? Lilith representa aqui para eles a mulher empoderada, a mulher que queria os seus direitos. Segundo esta lenda, Lilith buscou direitos iguais ou direitos de gênero lá no Jardim do Éden. Por isso que Lilith agora se torna um símbolo representativo da mulher que busca por igualdade. Mas afinal, a Bíblia fala alguma coisa sobre Lilith? Existe somente um texto na Bíblia Sagrada que tem o nome Lilith. Vamos lá ver qual é? Isaías, capítulo 34, versículo 14, diz assim: As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Você só vai achar a palavra Lilith se a tua Bíblia foi traduzida do texto em hebraico mais antigo. A maioria das traduções da Bíblia não contém a palavra ou o nome Lilith aqui. Ao invés, por exemplo, de ter o nome Lilith, está escrito lá demônio, fantasma, animal noturno, coruja ou até mesmo bruxa do deserto. Muitos afirmam que a história de Lilith foi retirada da Bíblia Sagrada pela Igreja Católica para afirmar a submissão da mulher ao homem e para não prejudicar a figura patriarcal ou a figura da família em si. Essa é a teoria da conspiração que muitos acham ter por trás da Bíblia Sagrada. Mas vale lembrar você que existem cópias antigas do livro de Gênesis. Essas cópias, por exemplo, são mais antigas do que o nascimento de Jesus Cristo. Nesse tempo não havia teólogo, não havia igreja católica e nenhuma dessas cópias originais falam a respeito da história de Lilith. Muitos estudiosos da Bíblia Sagrada afirmam que ali em Isaías capítulo 34, versículo 14, o nome Lilith não é um nome próprio, e sim um nome comum. Tanto que para eles o nome Lilith aqui simboliza um animal noturno ou um animal que aparece de noite. A história de Lilith é como uma outra história secular, mas ela não contém na Bíblia Sagrada. As pessoas usam o texto para criar um pretexto, elas tentam achar brechas na Bíblia para tentar forçar uma interpretação ou colocar uma interpretação que a Bíblia não dá respaldo para isso. Porque, como eu disse, se a história dela fosse verdadeira, os escritos ou os manuscritos escritos antes do nascimento de Jesus teria alguma coisa relatando a história dela. Não teria o porquê a Bíblia não conter a história dela se essa história fosse verdadeira. Tudo isso nos faz lembrar o que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4. Paulo diz assim: porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Essa história de Lilith é uma fábula, é uma história, é algo que a Bíblia não relata. Por isso muitas pessoas têm sido enganadas nos dias de hoje, têm deixado se levar por fábulas. O espírito do anticristo já está operando aí, está enganando muitas pessoas, porque infelizmente muitos deixaram de ler a palavra de Deus.
Mas eu aconselho você, meu irmão, comece a ler a Sagrada Escritura. Quando você começar a ler, ninguém mais te engana. Quando você começar a ler, você vai ver o que muita gente está pregando aí, pregando errado, colocando, acrescentando aquilo que a Bíblia não diz, falando o que está escrito, sendo que não está. E você só vai conseguir discernir quando você ler a palavra de Deus, quando você começar a entender a palavra de Deus. Olha o que o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se te abençoou, compartilha com teus amigos aí. E não esquece, deixa o seu like e o seu comentário. E que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.